Olá, meus queridos. Eu estou aqui convidando vocês hoje às 20h12, horário aqui do Brasil. Eu estarei como convidada do meu querido Dr. Adailton Meira Salvatore. Ele que está lá na Nova Zelândia. Estarei fazendo uma live com ele porque é tão difícil escutar o que o corpo fala. Nós vamos falar dessa linguagem corporal, emocional, espiritual, nessa vivência, nessa consciência única que leva o seu nome. Quem é esse ser, né? Que está aí evoluindo nesses três aspectos. Então não percam hoje às 20h12, porque é tão difícil escutar o que o corpo fala. E eu quero compartilhar algo com vocês. Ontem eu falei sobre Bert Hellinger, falei sobre a renúncia, o sentido da renúncia, o pertencimento. E eu quero comentar algo sobre o pertencimento, que tem também a ver com a hierarquia, que tem a ver também com as desordens que nós vamos criando, que não tem a ver só com o pertencimento, mas também com o lugar que nós ocupamos e o lugar que nós ofertamos para o outro. Eu e Rafa estamos desenvolvendo um curso que é o Ser Terapeuta Integrativo, e o próximo módulo nós vamos falar sobre casais, sobre família. E se no primeiro sistema, no nosso sistema familiar, nós precisamos, para termos fluidez, ocupar o nosso lugar, vocês têm noção, têm ideia de quantas pessoas estão ainda vivendo sobre a esfera dos pais na idade adulta? Vocês têm noção de quantos pacientes eu atendo por dia que ainda emocionalmente estão presos na casa da infância? Quantos filhos estão casados no papel com a esposa, mas emocionalmente a emoção predominante, a experiência predominante de amor ainda é o papai e a mamãe? Vocês têm noção disso? E não é mais se nós estamos apenas nesse lugar, mas é o lugar que nós também colocamos os nossos filhos. Existem vários tipos de famílias. Existem as famílias, por exemplo, que qualquer um entra, adota todo mundo é filho, adota os amigos dos filhos e vai fazendo aquela bagunça. Os afilhados passam a ser filhos. Olha a Luciana entrando, a Carla, olha a Garela. Eu faço lives assim de última hora e as pessoas entram ainda. Eu estou aqui, Luciana, convidando as pessoas porque hoje às 20h12 eu estarei com o doutor Adailton Salvatore Meira. Nós estamos fazendo um trabalho sobre por que é que nós não escutamos o que o corpo fala. Vai ser a nossa live. Dr. Adailton é um excelente médico, homeopata, ginecologista, e eu estarei falando com ele. Mas eu estou agora, nesse momento, trazendo um pouquinho de conteúdo ainda sobre pertencimento e hierarquia. Então, quando nós estamos nessa condição de ficarmos presos à casa dos nossos pais no mundo adulto, a nossa dificuldade de amar a família atual é grande. Então eu tenho a família de origem, que é maravilhosa, que me traz ao mundo, que me recebe, mas a vida, ela prossegue, ela precisa prosseguir. Se ela não segue, eu estou olhando para onde? Eu estou olhando para o passado. Eu estou no presente, criando novamente, tentando criar novamente a experiência do passado.
Se eu estou no presente tentando criar a experiência do passado, é uma fantasia minha, porque o passado já foi. Se eu estou nesse lugar, é bem provável que eu esteja materializando, concretizando no meu aqui e no meu agora, uma experiência muito parecida com a experiência do meu pai e da minha mãe. Eu preciso descobrir o que me deixa vinculado lá. Que partes da história do meu pai e da minha mãe eu estou reproduzindo? Que partes dessa história amorosa eu estou vinculada? Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar que eu passei uma vida na infância tentando salvar o papai e a mamãe. É bem possível que eu encontre muita dificuldade minha, para eu me manter em uma relação, porque eu tenho aquele conceito de que relacionamento é complexo, é difícil. Ou então, eu entro na relação como a salvadora e fico ali, tentando resgatar partes da história do papai e da mamãe. Então, quando nós formamos a nossa própria família, nós precisamos colocar cada um no lugar. Eu preciso ter um profundo respeito, uma profunda gratidão pela família do meu parceiro, pela minha família de origem, mas a relação só ganha força, ela só evolui quando a prioridade agora é a família que eu construí. Se a prioridade é ainda para o papai e para a mamãe, a relação não vai ter força. E quantas vezes nós deixamos de, às vezes, até ajudar um filho, porque está lá salvando pai e mãe, intrometendo na história do pai e da mãe, sendo a mãe dos pais. Essa é uma questão. A outra questão é qual lugar eu coloco os meus filhos nesse cenário todo. Tem noção de quantos casamentos acabam porque os filhos ficam grandes demais? Porque o amor da mamãe fica toda nos filhos? Porque o papai não consegue mais entrar nessa relação? Ou porque o papai faz a função da mamãe? Vocês têm noção quantos pais brigam pela função mãe? Em quantos relacionamentos acabam e a filha vai morar com o pai, o filho vai morar com a mãe? Vocês têm noção? E a bagunça que vai fazer na vida desses pais adultos, porque eles estão a serviço da dor, muitas vezes, da mãe. Eu atendo um casal que em crise, eles se separaram, estão namorando em casas diferentes, e o filho deve ter seus 22 anos, ele mora com a mãe, e ele mora com a mãe e ele é representante da dor do pai. Ele tortura essa mãe. Tortura, ela não pode sair, ela tem que justificar os horários que ela vai voltar. Eu brinco, né, que esse pai, esse filho tortura tanto que ele passou a ser o marido da mãe. Ele não está mais no lugar do filho. Me conta, quem vai entrar na vida dela? Quem? E é provável que ele vai ter muitas dificuldades de se relacionar, de demonstrar amor, de demonstrar afeto. Lembra que demonstração de amor também é linguagem, é comunicação. Demonstração de carinho, de amor é uma linguagem. Por que falta essa linguagem? E quando eu percebo o comportamento dele e ela me traz todo o sofrimento que ela está vivendo, né? E o filho também sofre porque ele está sempre em conflitos com as mulheres. Ele está sempre recomeçando relacionamentos.
E ele não pode sair de casa porque ele tem que vigiar, não é só pelo Covid, ele não pode sair de casa, ele tem que vigiar a mãe. E que parte dessa mãe concorda e gosta que esse filhinho ocupe esse lugar. Que parte dela também acha bonitinho essa história. Isso não é se vai virar um enrosco, isso já é um grande enrosco. E quando eu falo de enrosco, eu falo de um comprometimento que causa adoecimento. E não há leveza na doença. Eu posso estar fisicamente bem e emocionalmente muito adoecido. E o meu corpo vai chegar um momento em que vai adoecer também. Então eu atendo muitos adolescentes com alergias respiratórias, alergias de pele. Você vai ver, é tudo esse conflito. Eu não sei o meu lugar. Eu não sei se eu fico do lado do papai ou se eu fico do lado da mamãe nessa divisão. É o tema do meu livro, precisamos falar sobre o divórcio. E não é só no divórcio. Quantos casamentos, quantos casais invertidos dentro de casa? A filha vinculada, se casamento é muito difícil para ouvir, porque às vezes a gente fala assim, essa filha está casada com o pai, todo mundo... É um casamento emocional, é um vínculo emocional. É como se toda a estrutura emocional dela fosse para o pai. E como ela fica livre para amar. E como esse pai fica livre para amar. No caso dessa minha paciente, como essa mulher vai recomeçar? Se esse filho é o substituto da dor do pai. Ele é o substituto, não é do pai, é da dor do pai. E se ele está a serviço da dor do pai, é óbvio que ele vai torturar essa mãe. E vai fazer de tudo para que ela não recomece. E aí eu perguntei para ela, de quem você acha que é a doença? Essa doença, ela é do seu filho ou esse desequilíbrio é seu que não estabelece limite? Então, nós temos a lei do pertencimento, mas nós temos a lei da hierarquia, onde cada um tem o seu tamanho no sistema familiar e tem a sua função. E essa relação, ela só evolui. E eu quero dizer que um relacionamento afetivo é um grande desafio, porque o meu parceiro, ele é um representante do que tem no meu sistema familiar. Ele é um representante, por isso que é tão desafiante. Ele entra me desafiando. É um constante desafio. É um desafio evolutivo. É um desafio que serve a um crescimento maior. Então veja bem, se ele está a serviço dos enroscos do meu sistema, eu também estou a serviço do que tem de mais desafiador no sistema dele. Por isso só fica juntos quem renuncia à prepotência de achar que um é maior que o outro, enquanto casal, enquanto cônjuges. Enquanto eu não renuncio, eu fico nesse lugar. Então só é possível esse florescimento, essa evolução, quando eu saio desse lugar de poder. E quando eu olho para o lugar que eu ocupo e sei que ali, naquele lugar, daquele lugar, eu ganho uma outra condição de grandeza. E como eu falei ontem sobre a renúncia, eu gosto muito, né? Eu estou estudando esse livro do Heidegger, Meu Trabalho, Minha Vida, e ele fala uma coisa assim, olha, somente a descida nos iguala. Por isso,
é muito estreito, muitas vezes, a competição que a gente entra, até mesmo profissional, de achar que o meu serviço é melhor que o outro, que é melhor que o outro. Não é isso. A descida nos iguala. Quando estamos a serviço da vida, quem chega, chega porque necessita daquela frequência que você está ofertando. Não que ele tenha mais conhecimento ou menos conhecimento cognitivo, intelectual, conhecimento teórico, não é isso. E quantas vezes nós renunciamos a uma experiência simples dentro de um relacionamento porque nós queremos a complexidade que reforça o nosso ego. Quantas vezes nós ficamos numa disputa com o parceiro afetivo, com o marido, para ver quem tem razão. E aí eu trago essa questão, né? A descida nos iguala. A descida nos iguala. Então, renunciar também a essa soberania é um ato de... Hoje eu conversava com meu queridão Marcelo Arias, um terapeuta e tanto assim, né? Eu vi que ele entrou agora e o Marcelo disse assim, nos dá clareza em todos os níveis. Então, quando eu abro os olhos para o aspecto emocional, eu abro os olhos da minha mente, eu abro os olhos das minhas emoções, do meu espírito. Olha que coisa linda. E se eu fico nessa arrogância de achando que a minha verdade é certa, eu posso passar a vida nessa prepotência. E eu conheço muitos profissionais na prepotência. Muitos casais se divorciando na prepotência. E a descida, ela nos iguala. Descer os filhos desse pedestal é um grande desafio. Gente, eu posso falar disso, eu tenho 4 filhos. Eu tenho uma neta. Como é difícil tirar os filhos e os netos desse altar construído por nós, muitas vezes fruto de uma carência afetiva. Vocês têm noção quantos filhos no lugar errado, a serviço da carência dos pais, a serviço de pais que não querem mais intimidade física, não querem atividade sexual e os filhos ficam lá dormindo no meio da cama, na intimidade desse casal. Como esses filhos ficam sofridos e como esses pais se reencontram. Como é possível esse casal se reencontrar depois de colocar todos esses filhos no altar, no pedestal e fazer reverência para eles? O amor só é justo, o amor só é inteiro quando ele é consciente. Ele só pode ser inteiro quando ele é consciente. E a consciência nos convida a um grande desafio. Então, a descida nos iguala. Se eu estou muito acima, eu preciso vir para a humanidade. E quem está falando isso, gente? É o Hellinger. E é claro que eu me curvo para ele, porque é uma pessoa que trouxe muito conhecimento, muita amorosidade, mas ele trouxe muita disciplina. Muita ordem ele trouxe ordem, hierarquia, posicionamento, posição. E aí ele diz assim, certa noite, durante uma viagem, desembarcamos para procurar um lugar onde pernoitar e descansar após a longa jornada. Ficamos felizes por poder desembarcar e sermos acolhidos.
Alguns seres humanos também apeiam de um corcel alto e retornam à terra. Isso porque no corcel alto não se consegue cavalgar por muito tempo. Quem torna a colocar os pés no chão sente-se seguro, finalmente embaixo. Por isso que ele diz na constelação que pés nos dá terra, pés nos dá raízes. Asas, muitas vezes, em demasia, nos leva à pulsão de morte. Quem está sempre pronto para partir, não chega a lugar nenhum. E esse partir é aquele partir que eu expliquei ontem, que olha para trás com tristeza, com pesar. Não é uma partida clara, não é uma partida consciente, não é uma partida onde você tem escolha. Quem está emaranhado está sempre partindo porque não se enraiza, porque não olha para a terra como uma possibilidade de evolução. E se eu não olho para a Mãe Terra é porque eu não estou ainda confiante na capacidade que a mamãe teve de me criar, de me educar. Eu gosto de falar das vivências, das memórias arquetípicas. São registros arquetípicos. Mãe e terra. Raízes e chão. Então ele diz que finalmente embaixo quer dizer que nós descemos de um lugar muito alto. Vá para onde depende dos outros, vai para onde depende dos outros e é recebido por eles. Após a descida, sente-se melhor, pois apenas embaixo, depois de descer, é que se sente humano, um ser humano como todos os outros. Então, enquanto eu não olho para esse lugar, né, com profundo respeito, inclusive pela minha descida, eu não consigo dar o próximo passo. Por isso, quando tem de descer, muitos se sentem aliviados. A descida lhes permite seguir em frente, começar algo novo e ligar-se a muitas pessoas de uma maneira diferente e mais humana. No que diz respeito ao aspecto humano, a descida é esperada para que o homem volte a se sentir como tal entre iguais. Novos relacionamentos, novas ações, novos amores tornam-se possíveis. A verdadeira descida é aquela do eu, do próprio eu, daquilo que delimitou um em relação ao outro e o separou. Olha que coisa linda, gente. Daquilo que delimitou um em relação ao outro e o separou. Somente essa descida faz o indivíduo avançar em termos de humanidade. Então, o que nós precisamos retirar do pedestal hoje? Nosso ego, o orgulho que a gente desenvolve, aquela coisa que diz assim, nunca mais eu vou procurar aquela pessoa, nunca mais eu volto naquele lugar, nunca mais eu falo com aquela pessoa. Quando eu faço isso, eu estou sendo o quê? Enorme. E quando, propositalmente, eu coloco os filhos nesse lugar, eu dou esse poder enorme para os meus filhos. É claro que eu amo os meus filhos. É claro que eu amo a minha neta. Mas eles não têm, eles estão longe de ter o direito de determinar o meu futuro. O amor que eu tenho por eles não dá a eles o direito de interferir no meu destino. Porque a partir do momento que eles passam a interferir,
Não sou eu que vou sofrer. É muito prático chegar aos 70 anos e falar 80 anos, meu neto vai cuidar de mim, minha neta vai cuidar de mim. Mas e o peso? E o peso que eles vão carregar por isso? E onde estava o meu empoderamento? Que eu cheguei nesse lugar tão fragilizado. Não estão dizendo que eu não preciso receber, que eu não tenha que receber. Todo mundo tem. Mas de que lugar eu estou recebendo? De um lugar onde eu me torno um peso morto para os meus filhos ou de um lugar lúcido, consciente, que promove uma convivência que inclusive ainda disciplina? Porque quanto mais o tempo passa, mais eu adquiro, muito mais conhecimento eu vou adquirindo e eu posso partilhar. E eu posso ouvir a partilha deles também. Mas eu posso escolher o que eu quero fazer com tudo isso. Esse movimento, nós precisamos olhar para ele enquanto parteiros de uma nova consciência, de um novo tipo de amor, de um amor claro, de um amor que educa, de um amor que mostra o caminho mais seguro. Tá claro para vocês? Vão falando se vocês estão entendendo. Se vocês quiserem perguntar também, pode perguntar. E o meu convite, eu vou responder as perguntas. O meu convite hoje é para que vocês possam descer de algo, da arrogância, é que vocês consigam identificar onde é que eu me distanciei, de onde eu me distanciei pelo ego. E é tão interessante quando a gente começa um caminho profissional, é tanta empolgação e a gente começa a buscar, né, os nossos ícones. Eu não gosto da palavra ídolo, são ícones. E a gente o tempo vai passando e nós vamos tirando esses ícones do lugar, porque nós vamos experimentando outros ícones. E aí nós vamos crescendo também. É um movimento interessante. Mas essa situação, sair do lugar, é porque eu tenho uma fantasia, eu acredito em algo. Que eu sou melhor, que eu tenho mais para oferecer, que eu não preciso receber porque eu tenho demais. E olha o que eu vou criando. Eu vou construindo uma fantasia e repassando essa fantasia. Repassando essa fantasia. Então, é incrível quando eu volto para o meu lugar. E eu só volto para o meu lugar se eu aceito de bom grado o convite para descer. Fazer a descida, como Hellinger diz. E nós temos muito medo da descida. Temos muito medo da descida. E a gente fica o tempo todo tentando fazer uma subida, subir, evoluir, subir, sem a ideia, sem a visão de que para subir eu preciso me igualar. Me igualar com meu parceiro, me igualar na minha humanidade, me igualar ao lugar que eu ocupo, me nivelar novamente, nivelar. Então, se eu sou mãe, eu sou casada, quem vocês acham que tem mais força? O parceiro ou o filho? Respondam para mim. Num casamento, você toma partido de quem, se for necessário? Do marido ou do filho? Como é difícil ficarmos imparciais nesses conflitos. E como nós queremos o tempo todo que os nossos filhos enxerguem como nós enxergamos.
Para quem você daria razão? Se você precisar tomar um partido, olha, é muito provável que você escolha tomar partido por um filho. E é aí que nós tiramos os filhos do lugar. O casamento precisa ser maior do que a função pai e a função mãe. O casamento chegou antes. Os filhos precisam pertencer. E eles são extremamente... eles são puro amor. E eles são extremamente fiéis a uma parte nossa que ainda não está resolvida. E é muito fácil, é quase que biológico. A criança chega e ela assume tudo que tem ali naquele ambiente. Por um amor extremamente cego, por um amor extremamente fiel. E parem de acreditar nessa baboseira de que fazer 10 anos de terapia, 20 anos de terapia, que você está curado. Não é possível. Terapia deveria ter outro nome, processo permanente de autodesenvolvimento. Quem sabe as pessoas iam procurar? Mas não é possível curar ninguém que não esteja disponível para a cura. Não é possível. Tem uma coisa que eu gosto muito, é assim. O que você perde se você renunciar à doença? O que você precisa deixar partir junto com o sintoma, junto com a carência, junto com a prepotência, junto com o apego? Apego é uma grande doença. Apego a tudo. E a vida está trazendo a experiência do essencial. Viver com o essencial, viver a partir da essência. E a essência do casamento, primeiro é o casal, depois a extensão nos filhos, mas o casal vem primeiro. E se esse casal se respeita e se ama, eles vão, é óbvio que eles vão ensinar isso para os filhos. E claro que muitas vezes, principalmente quando os pais são agressivos, violentos, é confuso, é complicado, mas nós temos sempre a opção de recomeçar e desistir, descer da prepotência de que vai salvar esse marido alcoólatra. Às vezes é necessário. É necessário arrumar as coisas e pousar em outro lugar, porque isso é doentio, isso faz mal para você, para o seu filho. Mas o pai biológico, ele precisa ser respeitado. Talvez a função pai não. Então, voltando, só para a gente fechar esse pensamento, quando há essas desordens, a filha passa a competir com a mãe, ou ela passa a ser representante legal da dor da mãe. Eu atendo uma cliente jovem, adolescente, linda, maravilhosa, eu sou apaixonada nela. E o pai passou por uma separação com a mãe e ela é completamente apaixonada no pai e ela tem uma dor nessa relação. E é engraçado, ela culpa a mãe pela separação. E agora ela se tornou a mulher perfeita para o pai, porque ela diz assim: eu não sou songa como a minha mãe. E tudo que ele não deu para minha mãe, ele é obrigado a me dar. Eu vou ensiná-lo, ela diz. Eu vou ensiná-lo a ter... Eu sou a única mulher que ele não nega nada. E aí começam os sintomas.
né? Ela tem síndrome do pânico, ansiedade generalizada, chegou na terapia por isso. Recentemente foi diagnosticada com déficit de atenção. É óbvio, ela é a mulher perfeita para o pai, ela tem que ficar o tempo todo na mulher perfeita para o pai e, por um outro lado, ela precisa vingar essa mãe. E é claro que quando eu faço um movimento com o pai, ela também ocupa o lugar da mãe do pai. Olha que confuso. Para uma filha de 17 anos, isso é pulsão de morte. Ela está lá salvando esse pai porque ela tem um contrato com a mãe desse pai que morreu e ela cuida do papai. Ela cuida do papai de um outro lugar. E ela tortura o papai pela mamãe. É quase que uma ambivalência. E é lógico que vai dar uma bipolaridade. E aí começam-se todos os sintomas. Isso é algo sério. Esse adoecimento é de todos. Quando um filho está doente, todo o sistema está doente. Ele só é o representante. Ele só é o representante legal da doença desse sistema. Então, quando Hellinger fala da descida, ele fala do caminho de volta. E muitas vezes a doença, ela nos leva para o ponto exato onde nós ficamos paralisados. Vocês estão entendendo? Está claro para vocês? Vão dando um ok, está claro para vocês? Então, primeiro, todos no sistema têm o direito de pertencer. Todos. Por isso não se exclui ex-mulher, ex-marido, sogra, sogro. Por mais difícil que seja o cunhado, a cunhada, não se exclui. A exclusão vira fantasma. Vira fantasma não pelo aspecto espiritualizado da coisa, vira fantasma porque tem uma dor ali, tem uma emoção bloqueada. Isso vocês já entenderam. Depois, para que haja uma fluidez, é preciso que haja uma ordem dentro do sistema. Hierarquia. E a hierarquia, ela só não acontece quando nós estamos achando bonitinho, maravilhoso, ocuparmos um outro lugar. Quando nós não construímos um futuro querendo salvar o papai e a mamãe. Quando nós acreditamos plenamente que somos deuses, eu sou Deus, eu fico aqui, eu não olho para a minha família atual, eu nem crio uma família atual, eu não crio futuro, porque o meu futuro é junto com a mamãe e o papai. E quando eu olho para isso, eu estou na criança fantasiando. Porque no adulto que prospera, que ganha dinheiro, eu crio a minha casa, a minha família, os meus filhos. Eu deixo meus pais em paz. Eles já me deram tudo que eu podia. E vou agora, eu, passar a vida adiante. Eu vou construir a minha própria história. Vou ter os meus filhos. E os meus filhos, eles vão passar a história para frente. E é tão bonito olhar para os nossos descendentes e dizer, todos eles elevaram aspectos das minhas emoções. Eles melhoraram o meu emocional. Eles melhoraram até aspectos físicos. Essa geração agora é linda, não tem criança feia. É a força da vida, da evolução. Mas essa geração linda que chega precisa também ser colocada em ordem. Ser colocada em ordem. E todas as vezes
que nós estamos fora de ordem, é porque nós estamos na arrogância da grandeza, na soberania de Deus. E nós somos humanos, precisamos focar em escrever a nossa própria história, a nossa saga. Reescrever a saga do sistema, da família, é construir a própria vida, com erros e acertos, com renúncia, com leveza. Leveza. E leveza é quando eu deixo o outro ser quem ele é. Presta atenção, eu não preciso conviver com o doentio do outro. Eu posso escolher conviver com o doentio ou não, mas liberar essa dor no meu coração me faz descer e recomeçar. Quando eu desço, eu reencontro a minha humanidade. Olha que coisa linda! E eu posso recomeçar. E ele diz, encontrar novos amores, fazer novas alianças, novas parcerias. Eu posso me permitir, sem culpa, porque só não recomeça quem fica lá, querendo resolver o amor que não deu certo lá atrás, o casamento que não deu certo lá atrás, o noivado que não prosperou lá atrás. Não sai da dor, vive no passado. Vive na fantasia, na ilusão. Então, quando eu reconheço que não é possível, que eu não tenho mais força física nem emocional para segurar o piano pesado do meu passado, eu consigo, Luciana, eu consigo descer. E a grande frase de solução para isso é: eu saio do lugar do Salvador da humanidade. Agora eu vou viver como um simples mortal. Eu deixo os destinos com a força do Criador, com Deus, com o grande arquiteto do universo, com a espiritualidade, com o karma, com o nome que eu quiser, com o Ticum. Eu deixo com o que quiser. Eu não sou mais responsável por isso. Eu sou responsável pela minha vida. E se eu fizer para mim, eu estou ensinando, eu estou colocando ordem para quem vem depois. É a única herança possível. É a única herança possível. É a única herança digna. Quando eu trabalho as minhas dores, e isso não tem a ver com egoísmo, porque quando a gente fala de pertencimento, de hierarquia, nós falamos de ajuda, ajuda consciente, ajuda que respeita o destino do outro, ajuda que está disponível para algo muito maior. Enquanto eu estou na criança, eu estou ali, fazendo para eu não me sentir culpado. Então eu bato e assopro, bato e assopro. É essa relação. Então hoje o meu convite é para que vocês possam realmente renunciar. Renunciar às fantasias. Foi como foi. Foi como é possível. E aprenda, né? Aprender a olhar para a sua história. Mesmo as pessoas que acreditam numa reencarnação, numa outra vida, eu falo que você não vai chegar em lugar nenhum. Não vai passar do que você já tem se não olhar para a sua vida. Quantas pessoas que acreditam em reencarnação estão jogando fora uma oportunidade maravilhosa de ir para um bom lugar depois. E esse bom lugar passa por aquilo que eu consigo resolver em mim. É em mim. Enquanto eu não entendo isso, eu também não facilito os processos
de quem vem depois. Então fica aí para vocês a minha partilha. Se alguém tem alguma pergunta para fazer, eu estou disponível. Podem perguntar. E lembrando que hoje eu estarei com a doutora Dailton, nós vamos falar porque é tão difícil para o nosso corpo nos libertar de alguns sentimentos, de algumas emoções, ok? Gratidão enorme, muito obrigada, a live vai ficar disponível no IGTV. E para a gente finalizar, quero que você feche os seus olhos, respira profundamente, se conecta com um lugar, se conecta com uma pessoa, com uma emoção e veja qual é o rosto da sua descida, qual é a face da sua descida, qual é o comportamento que você precisa deixar partir, qual é a emoção que você precisa deixar partir, abrir mão na descida. Experimenta. Se você está sentado, você vai levantar, ficar de pé. E depois você volta a sentar. No movimento de renúncia. De estar pequeno. E veja no seu corpo. Convide o seu corpo, faça um convite a ele para te mostrar quem você precisa renunciar nessa descida. O que tem na descida te esperando? Já pensou? O que tem na descida te esperando? Quanta dureza, quanta força, quanta perda de tempo no confronto, quanta para nos mantermos num lugar que não é nosso, para manter uma soberania que não é nossa, uma raiva que às vezes nem é nossa. Então, sinta como é a descida. No seu corpo, sem pressa. Nessa descida, quem fica? Nessa descida, o que fica? E como eu fico na descida? O quanto é difícil descer porque me ameaça. Quanto a descida é difícil porque ela me ameaça. Quem fica na descida, o que fica. Mas eu vou repetir para que vocês não se esqueçam. A descida nos iguala. Oi, Tarso, tudo bem? Vou chamar você, pode? Você topa entrar? Nós estamos falando da descida que nos iguala. Topa entrar, Tarso? Pode entrar? Vocês querem que o Tarso entre? Dá um oizinho aí. Tarso Firace, grande constelador. Isso.
Oi, Tarso! Somos todos malucos, não somos? Oi, Clau, tudo bom? Onde está você, Tarso? Tô num lugar feio, dá uma olhada. Muito feio, Tarso. Não, olha, eu só não vou falar que eu estou com inveja, porque não existe inveja branca. Inveja é inveja. Senão eu ia falar assim, estou. Depois Ai, de, ai. depois de vários dias de chuva, hoje abriu o sol, então tá um lugar, tá uma imagem linda aqui. Tô fazendo a revisão, consertando o barco, então agora eu parei para ouvir você. Eu entrei para fazer um convite para uma live de hoje à noite e comecei a falar. Sabe? Sou boa nisso, né? Eu sou boa de fala. E nós estávamos, Tarso, falando, né? O Hellinger fala que a verdadeira descida é aquela do eu sou, falando que a descida nos iguala. E o meu convite foi: o que nos impede de fazer essa descida? O que nos força a ficar no lugar que às vezes não é nosso? Queria ouvir você um pouquinho. O que você entende com descida, então, Claudiane? Eu estava falando nesse aspecto dele aqui, né? É, a descida é quando a gente volta para o nosso lugar. É quando eu posso voltar para o meu lugar e ser livre nesse lugar, para que esse eu sou, essa essência maior, possa florescer. Que às vezes a gente fica o tempo todo ali querendo florescer, mas de num lugar que não é nosso. E aí, ele nos convida a fazer essa descida, sair do pedestal, que é essa fantasia que a gente fica criando e que às vezes colocamos também os nossos filhos, os nossos parceiros, as pessoas que a gente admira e que vai só criando esse distanciamento, né? E aí ele nos convida para essa descida para o nosso lugar. Eu quero ver você. Eu acho que o eu sou nunca vai ser o nosso lugar. O Javé, o eu sou, ele é uma instância do caminho. É a instância do manifesto. E é uma instância alta, não tem nem dúvida, mas é apenas uma instância. Aonde a gente tem que chegar não é no eu sou, é no sou. O I manifesto. O eu sou, ele é dentro do campo manifesto. Então, se a gente pensar que a nossa essência nunca saiu da fonte, apesar de a gente achar que a nossa essência está aqui conosco, dentro de nós, apesar de a gente ter uma série de ilusões a respeito da nossa essência, a nossa essência nem sabe se a gente está vivo ou não. Porque a nossa essência não tem as informações. A nossa essência ela é uma fonte de vibrações, ela é a fonte do ser. Então, por isso que as constelações funcionam, porque a gente pode entrar em contato, pode acertar as contas com alguém que já foi há muito tempo atrás, porque, na essência, a alma daquela pessoa nem sabe se ela está viva ou não. Aquela pessoa que a gente pensou no que vamos supor que a gente queira se conectar agora, que nós estamos pensando, é possível que a gente crie uma ponte sem mesmo essa pessoa estar viva. Por quê? Porque no campo da energia, se a gente for olhar pela
pela física, ou se você falar pela, pela ponte da energia, pela ponte da essência, numa linguagem mais filosófica, nós acessamos e podemos mudar isso que nos une, que passamos a chamar então de campo. Por isso que as constelações funcionam. Então, conectar com o seu lugar, fazer a descida, na verdade, é perceber que a gente nunca subiu, nunca teve a subida para ter a descida. É perceber que... Gente, acabou com a ilusão. Nós nunca descemos, gente. Nós nunca descemos. Na essência, nunca descemos. E aí eu convido, uma coisa que até eu estava praticando hoje de manhã, caminhando na praia, eu convido todos os colegas, amigos que estão agora aqui, arrumando o cabelo assim, como é que faz para a gente se conectar com essa essência, entendeu? A essência a gente pode conectar pela inteligência, pela fala, pode conectar... Como é que a gente conecta? Então, conectar com alguma coisa que é nosso e que não está na vibração, não está nas nossas intenções. A gente não alcança por intenção. Então, você imagina assim, não, eu sei que eu sou uma pessoa boa, lá no fundo, isso daí não, não funciona. Eu sei que... Eu já sei que eu sou boa mesmo. Exatamente. Eu sei que sou uma pessoa próspera, sou uma pessoa abundante, que tem as coisas que precisa. Até nós fizemos outro dia uma live, um aulão lá no Imensa Vida para todos os alunos que estão matriculados, e foi muito bacana a gente exercitar, fazer esse exercício. Então eu vou fazer agora com esses nossos amigos e amigas que estão presentes aqui, tá bem? Então a pergunta é assim: você está do lado de cá do rio e está passando o rio, e do outro lado você tem onde você quer chegar. Pode ser que seja o que for, onde você quer chegar. E não é um lugar único que só posso chegar nesse ponto do outro lado do rio. Eu posso chegar a qualquer lugar do outro lado do rio. Você está compreendendo? Manda um joia aí. Muito bom. Se eu quero chegar desse outro lado do rio, que é então onde nós vamos colocar a essência, vamos colocar a fonte, vamos colocar aquilo que nunca saiu do sou e nunca virou eu sou, nunca sofreu a redução. Então essa essência está do outro lado do rio. Então agora eu convido você a cruzar o rio. Mas não do jeito que a consciência convida a gente, que é cruzar daqui para lá. Mas eu quero convidar você a cruzar de lá para cá. Quero convidar você a se colocar sem esforço do outro lado do rio. Coloque-se do outro lado do rio. Tarso vai cair. Podemos voltar, né? Não some, não. Vamos voltar. Vamos todo mundo voltar, gente? Vamos todo mundo voltar para terminar o exercício. Todo mundo voltando para terminar o exercício.